Olá pessoal, Márcia Gombos novamente com você para falar hoje sobre vinhos rosés. Então vem comigo no Degusta-me Vinhos de A a Z. Muito bem, eu sou super suspeita para falar de vinho rosé porque ele é um dos meus preferidos. Mais do que o vinho branco, eu acho que o rosé é a cara do Brasil. Porque a gente tem um vinho com o frescor, a leveza de um vinho branco e ao mesmo tempo um pouco mais de corpo, um pouco de tanino, que traz aí das características de um vinho tinto. É servido sempre refrescado, assim como o branco, e combina muito com pratos da culinária brasileira e também com uma outra culinária que a gente consome muito por aqui, que é a oriental. O problema do rosé é que ele também não caiu nas graças do consumidor brasileiro, como aconteceu com o vinho branco. É um trabalho necessário a ser feito para fazer com que os consumidores entendam o que é um vinho rosé, assim como acontece com o vinho branco. A grande maioria dos consumidores ainda são muito mais os tintos do que esses outros estilos. E uma das coisas que explica um pouco o porquê dessa repúdia aí em relação ao vinho rosé é que a gente consumiu muito, por volta da década de 70, um vinho chamado Mateus Rosé. Era um português doce, levemente frisante e assim como o vinho da garrafa azul, que a gente comentou no encontro passado, não tinha em nada uma característica de qualidade que possa expressar o que é de fato um vinho rosé. A gente tem ainda hoje no mercado alguns que têm estilo parecido a esse, mas o rosé é algo assim que tem um leque de estilos bastante diferente. Você vai ter um rosé que, degustando às cegas, vai parecer um vinho tinto, assim como você vai ter aqueles extremamente levinhos, provençais, com uma cor mais salmão do que rosa em específico. É um vinho que vale a pena a gente conhecer. E como é que é feito um vinho rosé? Ele aí tá, assim como o seu estilo de corpo e tudo mais, ele tá entre o branco e o tinto. Ele começa o seu processo de produção como um vinho tinto e termina como um vinho branco. Mas como é que é isso? Mais ou menos o que a gente já conversou nos outros encontros. Eu colho as uvas, são uvas tintas que produzem os vinhos rosés, ok? Então eu colho essas uvas, levo para a vinícola, coloco na desengaçadeira separando fruta e galhos. Depois passo essa fruta para uma prensa pneumática. Vou esmagá-la delicadamente, tirando casca para um lado e polpa, mosto para o outro. Esse composto vai seguir para um tanque de inox, aonde começa a sua fermentação. Fermentação essa acontecendo com leveduras selecionadas. Isso eu não comentei nos nossos outros encontros. A gente tem no nosso meio ambiente as leveduras que em alguns casos eu confio, consideradas como leveduras indígenas, em outros casos não, porque eu não consigo controlar qual é o desenvolvimento, quais são as características que essa levedura indígena vai aportar para o meu vinho. Então, em geral, a gente usa leveduras industriais, tá? São leveduras cultivadas para esse fim, para a produção de vinhos. Então, muito bem, coloquei lá mosto e cascas dentro do meu tanque de aço inox. Essa casca vai ficar ali com o meu mosto mais ou menos 24 horas. É o período que eu preciso para que
O solvente é natural, tire dessa casca a cor que eu preciso para um vinho rosé. Aí eu posso ter um rosé mais clarinho, um rosé médio ou um rosé bem profundo. Por isso que a gente encontra tonalidades tão diferentes por aí afora. Chegado a esse momento, eu já tenho a cor que eu quero, os aromas que eu quero, o sabor que eu quero, tiro a partir daí, tirei as cascas, eu vou seguir com a vinificação exatamente igual a um vinho branco. É isso, essa é a forma, uma das formas de produzir um vinho rosé. Como eu falei, um vinho rosé é feito a partir de uvas tintas. Então você vai encontrar no mercado um rosé de Cabernet Sauvignon, de Tannat, de Merlot, de Pinot Noir, enfim. Não se assustem, tá? Eu preciso exatamente da cor da casca para dar essa tonalidade no meu vinho, então obviamente preciso de uma uva tinta. Outra forma interessante de se produzir um vinho rosé, que também é usada em alguns países, é o corte ou a assemblagem. Eu vou produzir um vinho branco, eu vou produzir um vinho tinto. Quando esses dois vinhos estiverem prontos, eu misturo em partes, de acordo com o que eu, enólogo, preciso. Às vezes pode ter um pouquinho mais do tinto, às vezes um pouquinho mais do branco, enfim. Vou testando ali ponto a ponto para ver se está de acordo com a espinha dorsal que eu desenhei para esse vinho. A partir do momento que ele chegou no meu estilo, vou finalizar o corte, vou finalizar essas misturinhas aí e tenho uma outra opção de se produzir um vinho rosé. Esse processo você pode ter ouvido e achado, poxa, mas eu acho que vai ficar um vinho meia boca. Muito pelo contrário. Os espumantes mais caros do mundo, também conhecidos como champanhe, são produzidos exatamente dessa forma. Então, gente, é isso que eu queria falar para vocês hoje a respeito dos vinhos rosés. Gostou? Não se esqueça de curtir, compartilhe esse vídeo e mande pra gente as suas dúvidas e as experiências que você eventualmente teve com o vinho ou que você passou a ter depois de acompanhar-nos. Ok, então te espero na próxima semana. O tema será espumantes. Beijos e até lá!